Frank matou Jesus. Olá, eu sou a Dora, seja bem-vindo ao Livros e Pão, e hoje estamos aqui para falar de Cleópatra e Frankenstein, escrito pela Coco Mellors e traduzido aqui para o português brasileiro por Dinaura Jules. E logo de cara, vamos tirar aqui o elefante da sala e falar que não, esse livro não é realmente sobre a histórica Cleópatra e o monstruoso Frankenstein. Na verdade, são personagens que são apelidados desses nomes. E eu confesso que quando eu vi que não era realmente a Cleópatra e o Frankenstein, bateu uma pequena decepção, porque eu tava curiosa pra saber como um autor ou autora iria juntar esses dois personagens. Mas ainda assim foi uma decepção que passou rápido, porque quando eu vi, eu já tava tragada por essa história e por aquele relacionamento. E nossa, é bem intenso. O livro começa essencialmente com o encontro da Cleo e do Frank na noite de Ano Novo, assim, os dois estavam meio deslocados e acabam se esbarrando, e daí eles começam uma daquelas conversas profundas que você só pode ter com um estranho, e às vezes só com um estranho que tá destinado a estar na sua vida. E confesso que quando começou essa conversa eu tava tipo, ai não, eu não tô comprando, não tô acreditando nessa ideia, não tá rolando essa química pra mim. Mas enfim, fui lendo, aí fui achando a conversa progressivamente interessante, e quando eu vi, começou a relação deles. E esse início é assim mesmo, tudo acontece muito rápido e de maneira muito intensa, e quando você vê, a Claire e o Frank são um casal muito apaixonado, apesar da diferença de idade, da diferença de classe e da diferença mesmo de modo de encarar a vida. E fazendo aqui um grande resumo de quem é a Claire e quem é o Frank, a Claire é uma artista começando a carreira, tentando se encontrar artisticamente, também se encontrar no mundo. E a Cleo tá com um problema porque o visto dela nos Estados Unidos tá prestes a vencer, na verdade já venceu, e ela vai ter que sair dos Estados Unidos em breve, sendo que ela ainda não sente que realmente encerrou o ciclo dela ali. E por outro lado, o Frank é esse cara ricaço, assim, muito bem sucedido, ele trabalha com marketing, então ele já fez várias propagandas que ganharam prêmios e tudo mais. E aí quando eles se apaixonam e começam a viver esse romance intenso, logo surge essa questão e o Frank acaba pedindo ela em casamento, mesmo conhecendo ela há poucas semanas. E a Cleo aceita. E ela aceita ele por dois motivos. Primeiro, porque ela amava ele, e segundo, porque isso permitiria que ela tivesse o visto para continuar lá nos Estados Unidos. E essa questão do visto e do porquê do casamento deles é uma questão que volta algumas vezes ao longo do livro, principalmente durante brigas deles, em que o Frank acusa ela de uma coisa e ela acusa ele de outro. E calma lá que a gente ainda não vai entrar nessa parte das tretas agora. Mas basicamente esses são os personagens. E uma coisa que eles têm em comum é que os dois são muito deprimidos. Só que os dois lidam com isso de maneiras diferentes. O Frank se volta para o álcool e a Cleo, no início, se volta para a arte, para expressar a sua tristeza. E conforme o livro começou a engatar mesmo, eu me lembrei bastante de Esperando Bojangles, que foi um livro que eu li esse ano aqui no canal e que eu gostei muito. Só que a diferença principal entre Cleópatra e Frankenstein e Esperando Bojangles é que em Esperando Bojangles a melancolia e o drama vai se esgueirando aos poucos pela história. Então a tristeza vai aparecendo pelas frestas da janela, por uma poeirinha que ficou ali no canto. A tristeza aos poucos vai subindo e escalando os personagens. E aqui em Cleópatra e Frankenstein não, você logo de cara percebe que os dois estão deprimidos e que tá todo mundo ferrado ali nessa história. E eu digo todo mundo porque tem vários outros personagens que são interessantes e que são parte importante dessa história, como por exemplo a Zoe, que é a meia-irmã do Frank, e o Quentin, que é o amigo da Cleo. E tanto o Quentin como a Zoe estão igualmente ferrados. A Zoe é a irmã mais nova do Frank, então ela acaba dependendo dele para o sustento dela, porque ela ainda não conseguiu alavancar a carreira dela como atriz. E o Quentin, ele é muito reprimido, não só pela sociedade, como por ele mesmo. Então ele não aceita totalmente quem ele é e não tá realmente em paz com isso, apesar dele ter grana, apesar dele frequentar bons lugares e tudo mais. Então o Quentin, por exemplo, acaba se envolvendo em relacionamentos terríveis, abusivos, e ele começa também a ter uma relação muito problemática com as drogas. Aliás, droga é uma coisa que tem nesse livro, tem várias cenas da galera cheirada, não só cheirada, como usando outras drogas também. E o que eu achei legal também é que a Coco Mellors, a autora, ela mostra os dois lados disso, sabe? Ela mostra tanto a parte eufórica, das drogas, porque que nem meu professor de biologia uma vez disse, se não tivesse algo bom, ninguém usaria. Só que a autora também mostra o lado problemático disso, o lado do vício, o lado em que a droga destrói a vida das pessoas. Só que ela mostra esses dois lados sem realmente fazer
um juízo de valor sobre aquilo, sabe? Ela mostra aquilo de modo a dizer que tá, isso é como as coisas são na vida desses personagens. E esses são os personagens, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, com todas as suas coisas que não fazem sentido, mas essa aqui é a Cleo, esse aqui é o Quentin, esse aqui é o Frank, esse aqui sou eu, a autora. Prazer. Então essa parte da escrita, que é uma parte que aceita as pessoas pelo que elas são, tanto bom como ruim, é uma das partes mais potentes da escrita desse livro aqui. E voltando um pouquinho para as drogas, tem uma parte lá pro final do livro que a Cleo e o Frank estão conversando. Aí a Cleo fala pro Frank, tipo, Frank, todos os nossos amigos em Nova York têm problemas com drogas? Ao que o Frank responde, sim. E eu acho que isso resume bastante essa questão do livro, essa parte central das drogas do livro. E falando nas potências novamente, eu acho que o grande fator positivo de Cleópatra e Frankenstein é que ele é muito sincero, ele é muito honesto sobre as coisas. Isso faz com que você sinta várias emoções lendo, sabe? Eu senti felicidade, eu senti tesão, eu senti raiva, eu senti tristeza. Eu senti tudo acompanhando a vida desses personagens, porque foram muitos altos e baixos. E não só isso, tinham várias situações que eram não só difíceis de vivenciar, né? No caso, os personagens vivenciarem, mas que situações que eram difíceis de eu, como leitora, tá ali lendo, sabe? Porque você acaba se apegando àquelas pessoas, àqueles personagens fictícios. E, não sei, eu entendi um pouco o lado de cada um, sabe? Apesar de eu não concordar com diversas atitudes e diversas falas deles, eu consegui entender como eles estavam se sentindo naquele momento. Então foi um livro que me levou a ter esse grau de intensidade e conexão com a leitura. Porque eu sentia que eu realmente estava lá, eu estava fazendo parte daquele drama, porque esse livro é um drama-leão mesmo. Se você quiser ler esse livro, se prepare pra sentir muitas emoções. E as principais emoções, né, giram em torno, talvez, da relação do Frank com a Cleópatra. Que é essa relação que começa muito linda, mas que desde o início você já vê que é tóxica para caramba. E é uma coisa que os próprios personagens sacam, só que eles só vão realmente entender isso aos poucos. E é uma coisa muito complicada, porque apesar dos dois se amarem loucamente e terem certeza do amor um do outro, lá no fundo eles sabem que eles não são as pessoas certas um pro outro, sabe? E tem uma passagem que eu gostei muito lá pro final, em que eles estão falando sobre as 5 pessoas da vida de cada um. Que é basicamente, se você tivesse que escolher 5 pessoas da sua vida, que são pessoas que são parte mesmo da sua vida, sabe? Parte íntegra. São pessoas que compõem quem você é, quem você escolheria. E no final do livro, apesar deles já estarem afastados, eles ainda assim se escolhem como uma dessas pessoas. Porque o impacto que um deixou na vida do outro é desse tamanho, sabe? É um daqueles amores que te marcam pra sua vida, bem ou mal. É um dos seus grandes amores da vida, uma dessas pessoas que não passam despercebidas por você. E dentre vários motivos, uma das complicações que essa relação começa a ter é quando Frank conhece a Eleanor, que trabalha com ele lá no escritório e que, de certo modo, se parece muito com ele no modo como eles lidam com as coisas e até mesmo no senso de humor, mas ainda assim é uma pessoa bem diferente dele, extremamente diferente da Cleo. Mas é uma pessoa que a Cleo já no início sente que, tipo, essa aí mexeu com o meu homem. E mesmo o Frank reconhece que ela tem algum poder sobre ele. E aqui é a minha perspectiva como leitora. Eu não gostei da Eleanor, tive problemas com ela, não gostei. Eu entendo o charme dela, entendo o modo como o autor escreveu, mas eu odiava os capítulos dela, aquele estilo mais curtinho, assim, tipo tweet. Os capítulos da Eleanor eram todos tweets, assim, ela tipo... escreveu uma passagem no meu diário, passei pra vida, piadinha aqui, minha mãe aqui, papapá. Não gostei, pra mim a personagem da Eleanor, honestamente, pode jogar no lixo. Sei que ela serviu um propósito na história, sei que estou sendo dramática, mas ela não desceu comigo, sabe? Não engoli a Eleanor. Foi isso. Mas apesar disso, eu reconheço que ela e o Frank formam um casal muito mais saudável do que a Cleo e o Frank, por exemplo. E pra ser justa, pra não parecer aqui só que o Frank é esse babacão que começou a ter interesse por outra pessoa, a própria Cleo acaba tendo um caso com o Anders também, que é o amigo mais antigo do Frank. Eles têm um caso tórrido, assim, várias cenas de sexo, várias cenas de tesão ali, papai tirando a roupa, e ai, quero ela, ai, quero ele. Mas ainda assim, o Anders não me irritou como a Eleanor, então vou passar esse pano pra ele. E uma coisa também que, se você ainda não percebeu e que vale a pena ser dita, apesar de já avisarem logo no início do livro, é que esse livro tem muitas cenas realmente descritivas e tensas. Então é um livro que tem vários gatilhos. Tem gatilhos de transfobia, violência a si mesmo,
traição, drogas, enfim, vários outros. É realmente um dramalhão mesmo. Você vai ver de tudo um pouco. E a personagem da Zoe, que é a irmã do Frank, apesar de ter esses momentos de drama, eu sinto que ela serve ali um pouco quase como um respiro pra história, sabe? Porque apesar dela ter as questões dela, não só questões amorosas e sexuais, mas também quanto à raça, também como ao modo como o mundo vê ela. Independente disso, eu senti que as partes dela traziam um tom mais leve do que o resto da narrativa que estava ocorrendo ao redor dela, sabe? Tem um momento que ela vai num workshop, assim, de sexualidade positiva, que a amiga dela fez ela ir, e ela acaba gostando, se encontrando lá, apesar de no início ser totalmente contra. E aí, mais pro final da narrativa, ela meio que encontra um sugar daddy, mas aí não é exatamente um sugar daddy, e isso muda muito o modo como ela se relaciona com as pessoas e com a vida e com a própria sexualidade. Então é como se ela fosse, assim, um apanhado dos personagens de Cleópatra e Frankenstein antes deles darem totalmente errado. Antes deles ficarem totalmente ferradas. Ela é, digamos, a personagem com esperança. Isso não é à toa, porque ela é justamente a personagem mais nova da narrativa. E apesar de cada personagem, né, carregar uma complexidade grande, um bom desenvolvimento, eu senti que a autora, no final do livro, não conseguiu segurar a peteca de ter tantos personagens complexos assim. O personagem do Quentin, por exemplo, me pareceu que ele foi quase largado na história, porque ela desenvolveu uma narrativa bem pesada em torno desse personagem e no final deixou pra gente imaginar o resto, sabe? O que não sei se foi de todo ruim, porque eu não sei se eu teria estômago pra todo o resto da narrativa dele, mas eu senti isso em relação a várias outras questões que ela trouxe no livro, quanto ao Anders, quanto a coisas da vida da Cleo e do Frank, quanto a outros personagens como a Audrey, que é amiga da Cleo, quanto a um outro amigo do Frank, que era chefe de cozinha. Enfim, eu acho que ela apresentou coisas demais e no final não conseguiu realmente segurar isso, sabe? Pra mim faltou, não sei se faltou mais páginas, porque realmente já é um livro grandinho, mas não sei, faltou finalizar aquilo, porque eu senti isso, se você vai colocar tudo ali, então trabalha tudo até o final. Mas realmente, pra ser justa, o principal ela trabalhou, só alguns personagens secundários e terciários que eu senti que ficaram carentes de um pouquinho de atenção mais pro final. Ah, é importante mencionar também que eu abri aqui o vídeo, né, com a frase Frank matou Jesus. E talvez você já tenha se esquecido dela agora, ou talvez você ainda esteja se perguntando que droga foi isso? Que droga foi essa? O que aconteceu? E bem, o Frank, com a ajuda da Eleanor, que aliás, se eu descobrisse isso, como eu ficaria revoltada, mas enfim, com a ajuda da Eleanor, ele escolheu por dar um petauro do açúcar pra Cleópatra, pra Cleo, de presente. E petauro do açúcar é simplesmente o bichinho mais fofo que você vai ver essa semana aqui na internet. Eu não sabia da existência desse bichinho, descobri, fiquei muito feliz, então pra mim já valeu a pena ler o livro só pra eu descobrir a existência do petauro do açúcar. Mas enfim, ele dá esse presente pra Cleo, e então ela começa a ter, né, esse bichinho de estimação na casa, e os dois cuidam juntos. Eles apelidam o bichinho de Jesus, na verdade apelidam o bichinho de Jesus na língua de sinais, na ESL, né, que é a língua de sinais americana, que obviamente eu não sei falar, porque aqui é Brasil, então aqui é Libras, e esse bichinho acaba virando uma resistência do amor dos dois. É algo que os dois podem ter em comum e podem cuidar em comum. Isso é, até o dia em que o Frank, que tem problemas com bebida, né, ele começa a desenvolver um alcoolismo ali, ele chega em casa louco da vida e não toma o cuidado que ele tinha que cuidar com o petauro do açúcar, que acaba morrendo. Ou seja, Frank matou Jesus. E o resto eu deixo pra vocês descobrirem lendo o livro. Então, pra finalizar aqui, eu acho que Cleópatra e Frankenstein é uma ótima leitura. Eu li ela muito rápido, eu li em uma semana esse livro. E o que eu ia falar mesmo? Ia falar que esse livro é um bom livro, ele é muito bem escrito, vale a pena a leitura, mas com essas ressalvas. Você tem que saber que ele é um dramalhão, que ele vai abordar muitos tópicos sensíveis, e você tem que avaliar se você está no momento da sua vida que você está pronto pra ver um relacionamento indo do início ao fim e passando por diversas complicações bem pesadas mesmo. Mas foi uma leitura que eu gostei bastante, me surpreendeu até, eu não esperava gostar tanto desse livro. Confesso que o primeiro capítulo me deixou bem receosa. Quando eu comecei a ler, eu pensei, sem chance de eu gostar desse romancinho, mas aí daqui a pouco chegou o drama e eu fiquei... Fui capturada pela intensidade desse casal, pela relação tóxica, fui tragada pela relação tóxica. E essa foi a minha relação com Cleópatra e Frankenstein. E agora, pra responder a clássica pergunta aqui do canal de que pão seria Cleópatra e Frankenstein, hoje eu vou fazer diferente. E eu chamei a Gabi, que foi a pessoa que me deu esse livro, pra falar aqui qual pão ela acha que Cleópatra e Frankenstein é. Então fiquem aí com a explicação e com o pão escolhido pela Gabi. Olá pessoal, tudo bem?
Eu sou a Gabriela, promotora da editora Astral Cultural no Rio de Janeiro, e a convite da Dora, do Livros e Pão, vim falar sobre o pão da Cleópatra e o Frankenstein. Na hora de decidir sobre esse pão, eu pensei muito na protagonista, na Cleo. A Cleo, ela é uma jovem de 24 anos, ela é inglesa, que agora está morando nos Estados Unidos, Nova York, para concluir os estudos. Na verdade, ela está passando os últimos meses de visto dela antes dela voltar para a Inglaterra. Então, eu queria muito falar sobre um pão que representasse o melhor dos dois mundos. Uma massa inglesa, mas que também simbolizasse um pouco os Estados Unidos. E o crumpet, ele é muito parecido com uma panqueca norte-americana, tanto que ele pode ser servido com geleia doce ou se não com manteiga. E ele é servido no café da manhã, lanche da tarde, enfim. E eu escolhi ele para simbolizar essa passagem da protagonista em Nova York e como que a Cleo ela é adaptável aos meios em que ela está vivendo atualmente. Ela é uma personagem muito sensível, muito marcante, e mesmo fora da zona de conforto dela, porque ela está em um país que não é onde ela nasceu e tudo mais, ela continua tendo a personalidade dela mesmo e a simplicidade, porque a Cleo é muito isso. Então eu espero que o meu pão seja muito condizente, que vocês entendam a escolha dele, né? E é isso, Dora, obrigada mais uma vez pelo convite. E leiam Cleópatra e Frankenstein, que é um dramão muito, muito, muito bom, livro do ano. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Gabi, por ter me salvado dessa vez e escolhido o pão. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aqui o seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no canal, comenta aqui o que você achou do livro, da minha resenha, ou então se você tá com vontade de ler o livro, e nos vemos no próximo vídeo.